estamos aqui nessa tarde recebendo aqui na nossa casa o pastor Almiro, eu, Anastácio e ele aqui conversando, batendo aquele papo, né? Conversando, falando sobre a vida, sobre o ministério, né? E pastor Almiro é baiano, né, pastor? É baiano, desde pequenininho. Né? De que cidade, pastor? Salvador, soteropolitano. Ah, é soteropolitano mesmo, é da capital mesmo. Capital. Você é do interior, igual eu sou lá de Pernambuco. É. Anastácio lá de Tianguá, lá da roça. Mas ele é da capital, É, né? da capital. Aí o senhor veio para Brasília, não? Veio para São Paulo? Não, fui para o Rio de Janeiro. Ah. Aí em 1953, 52, 53 eu já estava indo para o Rio de Janeiro. E aí no Rio de Janeiro eu trabalhei lá alguns anos e tal. Solteiro? Solteiro. Sei. Mas aí eu casei no Rio. Casei em 55, eu casei no Rio de Janeiro. Ah, então a irmã Iraci é carioca? Não, ela também é baiana, mas ela tinha vindo antes de mim, ela tinha vindo com os pais dela. Porque naquela época, a capital da República era no Rio de Janeiro. Realmente. E aí vinha todo mundo para a capital da República, o Nordeste todo vinha para a capital da República. E aí o pai dela, que era alfaiate, veio com a família e tal. E depois eu me formei, estava estudando e tal. Depois eu me formei, depois formado. Formou em quê? Fez o quê? Eu me formei na área de mecânica. Era cinemática, estática e dinâmica, né? Que era na mecânica. E o eixo Rio-São Paulo, era, na época, quem tinha mecânica tinha que ir para esse eixo, porque tinha muito trabalho, era muita coisa, muito trabalho mesmo. E trabalhando noite e dia, trabalhava noite e dia, sem parar. No Rio de Janeiro, em São Paulo e tal. E a gente trabalhava, e eu fui para lá, para o Rio, e trabalhei lá muitos anos no Rio de Janeiro. Uns 20 anos. Eita, um tempão, né? É. Isso foi que anos 50, foi? Foi no ano de 50, 52 mais ou menos. Porque em 60 é que a capital veio aqui para Brasília, né? Mas aí eu passei 20 anos. A administração, o governo veio para aqui. Veio para aqui. Mas era no Rio de Janeiro. Eu cheguei. Isso. Lá ainda era o Rio, trabalhando lá. Sim, pastor, mas aí o senhor já era convertido? Já. Eu me converti, eu tinha 13 anos de idade, eu me entreguei a Jesus. Ainda na Bahia? Ainda na Bahia, em Salvador, na Liberdade. Eu tinha o quê? Eu tinha 13 anos e eu me entreguei a Jesus. Né? Que coisa linda. Então nasceu um lar evangélico. É verdade, pastor. Aí quantos filhos vocês têm? Um casal. Ah, só são dois, Só pastor? são dois. Mas, rapaz, isso é incrível, porque o nordestino gosta de ter de 10 para frente, né? De 10 para frente. A Anastácio teve quantos? Anastácio não, os teus pais. Foram o quê? 7 filhos? Mais ou menos. Mais ou menos. A Anastácio tem 7 filhos, só eu sei. Mas o nordestino gosta de fazer menino, né? E é muito. E vocês só tem 2? Que coisa Só tivemos um casal, uma menina e um menino. Puxa vida, pastor. Aí depois, eu sei que vocês moraram em São Paulo também. Dali, uns 20 anos que passamos, 1955, 65, 65, aí pelo ano de 66 e tal, eu já fui para São Paulo. E fui trabalhar em São Paulo. Mas nesse inteirinho, eu trabalhei muito tempo, um tempo em São Paulo, outro tempo no Rio, porque esse eixo Rio-São Paulo, nessa época, como eu já falei, era a área que a mecânica tinha vez. Que os torneios mecânicos. Aí eu ganhava o que queria, né? Quando eu achava que não estava bom, eu ia para São Paulo, ia para o Rio e tal. Que coisa. Porque eu ganhei muito dinheiro nessa área de mecânica. Na área de cinemática, estática e dinâmica. Puxa vida. Pastor, eu queria que o senhor contasse
como é que foi você poder largar tudo para ir para a obra de Deus? Como é que foi? Isso é muito importante. Uhum. Aí nós trabalhamos assim e tal, e aí eu montei uma indústria em São Paulo. Já estava aí, me radiquei em São Paulo, fiquei morando um número maior de tempo em São Paulo. E ali eu tinha uma indústria que eu ganhei quanto eu quis de dinheiro. Ganhava muito dinheiro mesmo. Né? Indústria mecânica, né? Era na área de fundição. E aí como é que funcionava, né? Eu comprava muito material de reciclagem e vendia por um preço altíssimo. Vendia por um preço muito alto. Aí eu fiz um prédio em São Paulo, ganhei muito dinheiro, fiz um prédio e tal. Eu botei a indústria no prédio que eu fiz. E estávamos muito bem, ganhando muito dinheiro. Chegava assim fim de ano, ia passear com a esposa e os filhos, e passeava pelo Brasil todo aí afora. Aí quando foi mas nessa época eu já pastoreava. Né? Ah, você já estava pastoreando. Pastoreava a igreja lá de Santo André. Eu já pastoreava lá. Eu pastoreava a igreja e tal. E tinha seu trabalho, não era um trabalho integral no caso, né? Porque tinha seu trabalho também. Eu tinha a minha indústria, né? Eu trabalhei em várias indústrias lá em São Paulo e no Rio também, mas nessa época eu já tinha a minha indústria, né? E aí o que aconteceu é que um certo dia o Senhor me falou assim, acaba essa indústria, fecha tudo e vai para a obra. Eita, meu Deus. Aí eu cheguei e falei com a família, falei com a minha filha, com a minha esposa, meu filho. Os filhos eram solteiros, né? Solteiros, né? Eu falei, olha, eu vou acabar com essa indústria, vou fechar isso aqui e eu vou para a obra do Senhor, se eu me der. Tem uma vaguinha para mim na obra. Aí a minha filha, isso foi a minha filha que falou para mim, pai, ganhando dinheiro, esse dinheiro todo que o senhor ganha, a gente vê só o senhor cheio de dinheiro aí na mão e o senhor vai acabar com isso tudo? Você não vai acabar com isso não, né? Eu falei, vou vender. Aí eu acabei com a indústria, vendi máquinas, vendi equipamento, vendi produtos e outras coisas eu sei que acabei com a indústria. Mas você tinha uma certeza que era Deus que estava falando. Senão... essa certeza que muita gente às vezes se confunde. Porque às vezes a palavra não é de Deus e a pessoa acha que é pela vontade que tem de realizar aquele trabalho, de ir para a obra ou tal. E as pessoas acham que é Deus que falou e às vezes Deus não falou nada. Não, às vezes escutam um testemunho como esse seu, aí diz assim, então do mesmo jeito que Deus fez com ele, vai fazer comigo também. Aí não é? E aí às vezes Deus não está mandando. Às vezes Deus não está mandando. Mas o senhor fez alguma prova com Deus assim para confirmar? Não fiz prova nenhuma. Não, porque você tinha certeza. Foi ele que falou, ele falou, acabou. Falou e está falando. Falou e está falando. E aí foi nessa época que você veio aqui para Brasília? Foi morar? Aí o que aconteceu? Depois que eu vendi tudo e tal, aí eu falei para o Senhor, já terminei com a indústria. Pronto, já vendi tudo. Aí, já vendi tudo. Aí eu cheguei, aí o Senhor ficou calado, não falou nada. Eita. Mas aí eu fiquei, ali passou o quê? Uma semana, mais ou menos, e aí apareceu uma viagem da igreja lá que eu trabalhava lá, né? Quem conhece o pastor Joaquim Marcelino, conheceu ele, né? Ele já faleceu. Pastor Joaquim Marcelino falou, eu quero que você vá trabalhar em Araguari, que ele tinha parentes em Araguari, tinha uma congregação de Santo André em Araguari, aí eu vim para Araguari. Aí ele me disse, depois de Araguari, tem a cidade, tem Brasília, e aí nós vamos lá para um casamento que vai ter lá. Eu falei, tá bom. E aí eu vim, fiquei em Araguari, cheguei lá, preguei lá
na cidade de Araguari e tal. E, bom, aí dali eu saí, daí nós saímos, né? Foi uma equipe, foi um carro cheio de... Né? E aí saímos lá de Araguari e viemos para o casamento. E o casamento era na Igreja Batista. Batista Central? É Batista Central, com o pastor. Coincidência, hein? Aí ficamos lá e tal. E aí a minha esposa teve um sonho. Ela teve um sonho antes disso, né? Antes de nós fazermos a viagem, ela teve um sonho que chegava e via uma cidade linda, uma cidade muito bonita e tal, e que ela entrava naquela cidade que ela nunca tinha visto, né? Aí falou para mim, que cidade é essa? Eu falei, eu não sei que cidade é essa. Aí, quando nós vínhamos para o casamento, e que entramos em Brasília, que ela olhou e falou, aqui o que eu sonhei. Nossa, que coisa. Falou, era aqui. Tinha até aquela coisa lá embaixo, que quando a gente chegava em Brasília, agora mais não, mas antes parecia que tinha uma pessoa lá no fundão da... Eu falei, eu vi aquilo, era aqui, foi aqui que eu vi. Nossa. Aí nós voltamos, ficamos assim, o casamento e tal, depois voltamos para São Paulo, aguardando a ordem do Senhor, né? Aí quando passou um determinado tempo, um pouco tempo, não foi muito tempo, aí o Senhor me falou, vai para Brasília. Aí eu peguei o transporte e vim para Brasília. E aí cheguei em Brasília e não conhecia nada. Aí desembarquei aí, olhei para um lado, olhei para o outro, né? Onde é que eu estou? Aí eu só tinha ido na igreja Batista. No casamento, mas eu não sabia onde é que era. Aí eu parei em Taguatinga, também vim olhando, correndo a cidade, andei para lá, andei para cá. E aí falei, meu Deus, que negócio, eu não conheço nada. Não conhecia ninguém também na cidade. Aí daqui a pouco, andando para lá, para cá, né? Aí eu cheguei na porta da igreja da L2 Sul. Cheguei lá na porta da igreja da Assembleia de Deus da L2 Sul. E aí falei, a igreja aqui, deixa eu entrar aqui para orar um pouco. Era pastor Sóstenes na época? Não, era pastor Eliseu Menezes. Sei. Aí eu cheguei na porta da igreja, quando eu fui chegando na porta, fui atravessando a porta lá, a cerca lá da igreja, aí a voz, aquela mesma voz que me falou para eu vender tudo, disse, é aqui que você vai trabalhar. Nossa. Que coisa linda, né? Aqui é o seu lugar. Aí eu falei, opa, graças a Deus, cheguei no meu cantão, né? E aí eu entrei na igreja e procurei, quem é o pastor aqui? Mas eu não tinha muita experiência, assim, no sentido de trabalhos assim fora. Não tinha. De ser missionário. De ser missionário, né? Não tinha. Aí eu procurei, quem é o pastor aqui? Eu falei, é o pastor Eliseu Menezes. Aí eu fui lá e falei, eu sou o pastor aqui? Ele disse, sou. Ele disse, sou eu, por quê? Aí ele olhou assim para mim e tal. Ele disse, o que esse sujeito quer? Tá querendo. Aí eu cheguei, por falta de experiência, eu disse para ele o que eu não deveria ter dito. Eu disse para ele, porque eu estou vindo para aqui, para essa igreja daqui, para trabalhar aqui. Né? Eu sou pastor, estou vindo de São Paulo, estou chegando aqui agora, e vim trabalhar, estou chegando aqui agora. E não explicou direito o que tinha acontecido? Eu não só disse que veio trabalhar. Só disse que vim trabalhar aqui, vim ficar aqui na igreja. Aí ele chegou, olhou assim para mim outra vez e tal, e aí chegou e disse, mas aqui não tem vaga para trabalhar. Eu não mandei chamar ninguém para trabalhar. Aí eu cheguei e falei, não. Ele falou, não. Eu falei, não tem problema. Eu posso orar? Ele falou, pode. Ele disse, aí eu entrei lá na igreja, então eu falei com ele, posso entrar aí na igreja e orar? Ele falou, pode, à vontade. Aí eu fui lá, ajoelhei, orei e tal, e fiquei lá sossegado, tranquilo, né? Aí eu fui trabalhar em Brasilinha, eles me chamaram lá e tal.
tinha um pastor lá, o pastor Etelberto, ele teve que sair, e aí eles me chamaram. O pastor me chamou lá em Paysandu e disse, você pode trabalhar aqui em Brasilinha? Eu falei, eu vou. Eu estou a serviço da obra mesmo. Aí eu vim para Brasília, e de Brasília fui para trabalhar lá Em Planaltina. Lá em Planaltina de Em Goiás, que é Brasília. Que é Brasilinha. E aí o que aconteceu? Aconteceu que estava lá trabalhando, aquela história do que o senhor voltou de lá de São Paulo para vir resolver. Aí eu fiquei trabalhando ali em Brasilinha e tal, e tinha um pastor lá, aposentado, eu não vou falar o nome dele. Claro, por questão de ética. Questão de ética. Aí eu fiquei trabalhando lá e tal, trabalho desenvolvendo e tal, já tinha comprado até uma casa lá, não para mim, mas para a igreja. Casa pastoral, né? Para fazer a casa pastoral. Porque a igreja era num lote para fazer casa. Aí como o lote era pequeno, aí eu comprei a casa ao lado, o lote ao lado. E estava trabalhando ali e tinha um pastor lá, e esse pastor aposentado, já velho, e ele ficava numa situação que a gente via que ele estava passando privação, necessidade ali e tal. E eu ficava olhando para ele e tal, aí eu tomei a decisão, falei, eu não vou deixar esse pastor ali desse jeito, porque isso é um testemunho contra a palavra de Deus, que está escrito que eu nunca vi desamparado um justo, e nem a sua descendência me dirá o pão. É verdade. Aí eu falei, um pastor ali e tal, aí eu fiquei pensando, o que é que eu faço com esse camarada e tal. Aí eu perguntei ao meu tesoureiro, falei, escuta, esse senhor que é pastor e tal, que fica aqui na porta do seu açougue aqui, você ajudando ele, dando um pouco de carne, alguma coisa para ele. Aí ele chegou e disse, o problema dele é meio difícil, porque ele ama mais os filhos dele do que a Jesus. E os filhos dele gostam assim de uma maconhazinha, dos negócios assim. E ele não tem condição de trabalhar no Evangelho por causa dos filhos. Aí eu fiquei assim pensando e tal, aí eu chamei ele. Eu resolvi, por mim mesmo, chamar ele. Aí cheguei e disse, escuta aqui, você assim e tal, porque você tem uma boa palavra, você prega bem e tal, e você fica assim sem trabalho, sem nada e tal. Aí eu falei, eu vou abrir a oportunidade para você trabalhar lá em Água Fria. Água Fria? Água Fria, isso. Para Água Fria, lá no fundo. Depois de Planaltina. Depois de Planaltina, lá na direção do mato lá. Sei. Né? Eu falei, lá perto de Mato Seco, tem a nossa congregação lá em Água Fria. Aí botar você trabalhando lá, mas só tem o seguinte, você não leva os seus filhos para lá, você só leva esse rapazinho, esse de 16 anos, você leva, mas não leva mais nenhum, vai você, sua mulher e esse seu rapazinho, e vocês ficam trabalhando lá, não é? Faz assim, tá certo? Cuida da igreja e tal, a gente lhe dá o seu salário, você não vai precisar ficar precisando de nada. Aí ele aceitou, falou, tá bom, eu vou. Aí eu providenciei, fiz a mudança dele lá para esse local, para Água Fria. E ele estava lá trabalhando e trabalhava bem. O trabalho começou a crescer. É muito bom o trabalho daquele camarada lá, daquele senhor. E ele estava trabalhando lá e tal, eu estava feliz até para ajudar ele, vi que o trabalho podia crescer mais. Aí eu comprei um cavalo, porque ali a condução ali era um cavalo. E ele monta bem, né? Porque o pessoal assim da roça. Aí eu comprei o cavalo, levei o cavalo.
aqui é a sua condução. Esse daqui é o seu Rolls Royce. A pé você não anda mais. Não precisa andar mais. O Rolls Royce é Seus problemas acabaram. E aí levei ele lá, ele ficou trabalhando lá com o cavalo. Mas quando foi o prédio que eu falei que eu comprei em São Paulo, que eu fiz em São Paulo, estava alugado lá e tal. E aí teve uns probleminhas lá e eu tive que ir lá, né? Ir lá em São Paulo. Aí eu saí de Brasilinha, deixei o meu auxiliar lá e fui a São Paulo só para resolver aquele probleminha lá, que ia levar mais ou menos um mês, uns 15 dias. Um mês mais ou menos. E aí eu tô lá em São Paulo e tal, resolvendo os problemas, e numa determinada noite, eu estava dormindo, mas simplesmente eu me achei em Brasilinha, lá na congregação. Meu Deus. Assim, cheguei na congregação. E aí, dentro da congregação, estava a mulher do... Eu não vi o rapaz devia estar dormindo ali. Estava a mulher do pastor e estava o pastor. E a mulher do pastor corria de um lado para o outro, e com a mão na cabeça e clamando a Deus. Meu Deus, olha o que o pastor Almiro fez com nós. Esses homens aí vai matar nós. E era um pessoal que estava rodeando a congregação, que estava rodeando a casa onde ele morava, o local onde ele morava, o pastor morava, e dizendo que ia matar eles e tal, para ele pagar a maconha dos filhos que tinha ido para lá. Estava lá, já era uma situação que eles geraram lá. E ela clamando e tal, e eu cheguei lá. Eu cheguei lá e veio aquilo, eu falei, o que é isso e tal. E o pessoal rodeando a congregação, porque eles moravam, de um lado era a congregação, mas de outro era onde eles moravam. E esses rapazes rodeando lá, esse pessoal e tal, você tem que pagar e tal, senão mata seu filho, esse negócio, aquela situação. E eu comecei a batalhar ali naquela hora. O sangue de Jesus te repreenda, saia, servo do diabo, saia daqui e tal. E levei um pouco de tempo nesse negócio até que eles saíram. Quando eles saíram, que se acalmou, coisa toda, eu falei, mas nós queremos o dinheiro, você vai dar o dinheiro pra gente e tal. Aí, nessa hora, eu acordei, estava lá em São Paulo, na cama. Meu Deus. Aí quando eu acordei e fiquei assim pensando um pouco, aí nesse inteirinho eu ouvi a voz do Senhor. Agora você vai lá e resolva esse negócio que você inventou. Desata esse nó. Você vai lá e resolva o problema lá. Você deixa. Aí eu falei com a minha esposa, eu falei, filha, o que é? Eu falei, acorda que nós vamos ter que viajar. Ela falou, não, a gente viaja amanhã de manhã. Eu falei, não, tem que sair agora. Isso é agora. Porque aqueles sujeitos, eles iriam voltar na noite seguinte para pegar o dinheiro e fazer, ou pegava o dinheiro... Ou matava alguém. Com certeza os filhos dele ele levou para lá. Matava ou matava o velho, Meu Deus. o pastor e a mulher. Aí eu falei, não filho, vamos levantar e tal. Aí ela levantou e tal, fizemos as malas assim correndo, botei tudo dentro do carro e comecei a viagem para Brasília. Ora, naquela hora que eu estava dormindo e que fui até Brasilinha, eu acho que eu não levei meio minuto. Não levei meio segundo. Porque assim, já estava lá. Já estava lá naquela distância,
de 1.200 1.200, e 1.400 quilômetros. Aí já estava lá. Mas agora tinha que ser mesmo, era na gasolina. É mesmo. E aí eu viajei o dia todo, daquela hora porque eram 2 horas, a hora que eu fui sair, já fui sair lá para umas 4 horas, 4 e pouco. E entrei na estrada. E aí vim embora. Quando chegou umas 4 horas da tarde, eu estava entrando em Brasília. Nossa, rodou bem. Rodou. Estava umas 4 horas, 4h30 eu estava entrando em Brasília. Aí cheguei em Brasília, aí fui no tesoureiro e falei, você não quer me emprestar sua caminhonete? Era uma caminhonete que ele carregava boi para o açougue. Aí chegou e disse, me emprestar. Ele falou, mas não, pastor, tá aí, tá aqui a chave, tá aqui o documento. Eu falei, eu vou deixar o meu carro aqui, se você precisar, você pode usar. Ele falou, tá bom. Aí eu saí já tinha corrido, de Santo André até o centro de São Paulo, mais ou menos uns, quantos quilômetros? Vamos botar uns 25, 30 quilômetros. Da saída de São Paulo, da Anhanguera, até Brasília, são 1.000 quilômetros redondos. Certinho. 1.000 quilômetros redondos. E aí, de Brasília para Brasilinha, já são 30 e poucos, quase 40 quilômetros. Isso. Uns 30 quilômetros. Aí de Brasilinha para Água Fria, era O senhor chegou, nem descansou, já foi resolver isso? Não tinha como descansar, porque já estava anoitecendo. Não podia deixar anoitecer. Não podia deixar anoitecer, podia deixar a noite. Tá. Aí eu peguei a caminhonete do tesoureiro e fui lá para Brasilinha. Aí quando eu cheguei lá em Brasilinha, parei de frente assim da congregação, né? Aí quem me viu logo e veio ao meu encontro? A mulher do pastor. Que estava clamando lá. A que estava clamando. Aí chegou e disse, pastor, homem de Deus, que maravilha, foi Deus que trouxe o senhor aqui, pastor, porque nós teve uma tribulação, e a tribulação que nós teve foi tão grande que queriam matar nós. E lá vai cantando, eu falei, queria matar nós. Eu falei para ela, aí o marido dela foi chegando, né? O pastor, aí eu cheguei e falei, pega as suas coisas, vamos pegar rapidinho as suas coisas e botar na caminhonete, que vocês vão sair daqui agora. Ele chegou e disse, é bom, pastor, é bom, porque essa noite aqui quase que a gente morre. Eu falei, nossa, sem nem conversar, né? Que coisa. Aí eu falei, essa noite aqui quase que a gente morre. Eu falei, não precisa falar nada não, depois a gente conversa. Aí eu botei as coisas todas dele em cima da caminhonete e tal. E aí fui lá por detrás de Água Fria, lá para um local chamado São Gabriel de Goiás, onde eu tinha uma outra congregação lá, que estava sem o pastor, né? E tinha a morada também lá. Aí cheguei lá em São Gabriel de Goiás, aí descarregamos as coisas, botamos lá, que foi uma casa que eu comprei, tirei a parede que separa a sala do quarto e fiz daquilo ali um salãozinho, uma congregaçãozinha. Porque lá eu cheguei lá em São Gabriel de Goiás, não tinha uma igreja. Nossa. De nada. Nossa, que coisa. Escavocou muito, hein? Você escavocou muito lugar aí. Não tinha uma só, não tinha nem igreja católica, nem nada. Aí eu comprei essa casa e fiz essa congregação lá para começar o trabalho ali. Mas aí o que aconteceu? Descarregamos ali e tal, e aí eu falei para ele, olha, depois que descarregamos e que eu já vinha embora, eu falei, olha, vocês estavam lá essa madrugada, mas vocês não estavam sozinhos, eu estava lá com vocês. Aí eles ficaram olhando para mim assim, eu falei, eu estava lá com vocês.
Eu vi quando você, eu falei com a mulher dele, que estava com a mão na cabeça, botando a mão na cabeça, e clamando a Deus, meu Deus, o pastor Almiro botou nós aqui, para nós morrer, mais isso, mais aquilo. E eu vi você fazer assim. E você ia de tal lugar até tal lugar, e vinha assim. Aí eu contei tudo direitinho para ela. Em vez dela me contar o que tinha acontecido, eu contei para ela. Que coisa. Eu falei, e eu estava aqui, batalhando junto com vocês, para eles não lhe matarem. Aí falei para ela, e aí essa madrugada passada, logo que acabou de acontecer isso aqui, eu já comecei a viajar para cá. Eu já me arrumei e tal, comecei a viajar para cá. Expliquei para ela. E eu estou chegando aqui agora, vindo de lá direto. Daqui. Aí eu falei para eles, olha, agora eu vou protestar aqui diante de você, diante do Espírito de Deus, diante de Deus. Que eu disse para vocês que não levassem os seus filhos para lá. E vocês levaram. Agora eu vou lhe dizer uma coisa, vocês vão ficar aqui. E eu não vou lhe dizer para os seus filhos não virem para cá, não, vocês é que sabem. Agora, não clame a Deus contra mim de forma nenhuma, porque vocês é que ama mais os seus filhos do que a Jesus. E Jesus disse que quem ama mais a seu pai, sua mãe, seus filhos, sua mulher, mais do que a ele, não é digno dele. Então, hoje vocês, a partir de agora, vocês estão livres de lá. Mas agora o problema é seu. Não clame a Deus, porque eu estou aqui diante de Deus, do Pai, diante do Espírito de Deus, que se vocês clamarem, vocês não vão ser ouvidos. Aí, porque por mais incrível que pareça, você pode ser o pastor presidente, pode ser quem for, mas se tiver alguma coisa que você tá fora dos padrões, Deus te pega, Deus chega e você vai ter que prestar conta ali na hora. Pastor, isso chama muita atenção da gente pelo seguinte, que a gente aprende aí, é que tudo que a gente vai fazer tem que perguntar a Deus. Verdade. Eu vou chegar lá. Isso. Aí quando eu terminei ali esse negócio todo e tal, peguei a caminhonete do rapaz, do tesoureiro, eu não quero dizer o nome dele, mas só vem o nome dele na cabeça. Viu? Peguei a caminhonete dele e saí de São Gabriel de Goiás para vir para Brasilinha, que também é uma distânciazinha boa, e eu comecei a dirigir local escuro, sem luz, sem estrada, uma estrada meia. E eu de madrugada já cansado daquele dia todo, daquela batalha, vinha dirigindo. Aí me veio uma palavra que, por mais incrível que pareça, a partir desse momento eu consegui entender perfeitamente esse versículo da palavra de Deus. Qual foi? E qual foi o versículo? É aquele quando chegaram e falaram para Pedro, disseram, seu mestre não paga os impostos? Não paga. Ele disse, paga, sim, ele paga. E aí desceu lá para ir falar com Jesus. Antes dele chegar para falar com Jesus, Jesus já perguntou a ele, ele ainda estava no caminho, Jesus perguntou para ele, Pedro, quem é que paga o imposto? É os filhos da terra ou os estrangeiros? Aí o Pedro disse, é os estrangeiros. Ele falou, é estrangeiro? Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar a sua vara, vai pegar um peixe, vai lá para pega o primeiro peixe que aparecer, você abre a boca do peixe, que lá tem o dinheiro para pagar para mim e para você. Né? Me veio muito forte esse versículo, e eu dirigindo lá a madrugada para Brasilinha. Aí eu entendi que isso que Jesus fez comigo não foi uma coisa assim de maldade. Agora você vai levantar de madrugada
pegar uma batalha dessa, fazer toda essa resolução e agora sem aguentar mais, cansado, para ir para casa, eu entendi que aquela passagem de Pedrão, da moeda lá, que aquilo ali foi didático. Aquilo ali foi ensinando a Pedro, pergunta primeiro. Verdade. Em vez de dizer para o homem, não, ele paga assim, você vai lá e diz, espera aqui, deixa eu perguntar para ele. Deixa eu perguntar se ele paga. É verdade. Espera um pouco, ele está aí, eu vou perguntar para ele. A gente quer se adiantar, né? Mas Pedro fez isso. Aí eu entendi que aquilo ali fui eu, como pastor, presidente, pessoa de podia tomar qualquer decisão lá, fazer como eu achava que devia fazer, e sem falar com o mestre, sendo que ele estava ali, ele estava comigo o tempo todo. Pois é. Eu deveria ter perguntado para ele. Eu devo fazer isso, devo ajudar. Nesse dia eu entendi esse versículo, mas entendi mesmo. Aí eu fui para Brasilinha, cheguei em Brasilinha, foi que eu fui me deitar lá e dormi, ainda levei a caminhonete lá para o Abimael, já vou dizer. Levei a caminhonete lá, e aí vim para casa, foi dormir. Foi que eu passei aquele dia quase que todo dormindo, descansando, porque a batalha foi... Que experiência tremenda, pastor. Então, vamos agradecer muito, pastor, esse testemunho. Então, vai edificar a gente, tanta gente, porque a sua experiência com Deus é muito grande. E a gente tem muito que aprender, porque isso aí é uma lição muito grande, que vai servir para muitos pastores que estão cuidando de igreja. E é muito sério, às vezes chega uma pessoa na igreja, você não conhece, você tem que orar mesmo e esperar. Aquela passagem que diz aquele, vai precisar colocar a mão na cabeça precipitadamente, na cabeça de alguém. Isso é muito... A gente vê muitas coisas, né? Às vezes o pastor está precisando de alguém, e aí pega alguém, não tem músico, sem perguntar a Deus. Aquela questão da necessidade. A necessidade. O rapaz toca bem, então ele pode tocar aqui na... Às vezes o rapaz nem aceitou Jesus ainda. Exatamente. Nem se converteu. Aí já vai estar à frente do louvor, então é muito sério. Aí tomar decisões assim, porque eu sou presidente, porque eu faço, porque eu resolvo aqui, quem diz sou eu. O negócio é comigo, né? O negócio é comigo, não dá certo. Não dá certo, o negócio é pegar. E aí nesse dia eu aprendi isso daí. Eu falei, é bom se livrar dessas batalhas, só chegando e perguntando ao dono o que faz. É verdade. Pastor, para a gente encerrar aqui, eu queria que o senhor deixasse um versículo, aí o senhor não está com Bíblia aqui, mas o senhor tem de cabeça aí, com certeza, para o povo aí que vai ouvir aí. Vou deixar o versículo seguinte: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ai, coisa linda, pastor. Coisa linda. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe. Vou postar aí na minha rede social. Depois eu lhe mando o link para você assistir, tá bom? Um abraço. Obrigada aí, minha gente. Depois eu vou postar aí, depois vocês dão um joinha aí e tudo mais. Tá bom? Obrigada, pastor Almiro, lá da Batista Central de Brasília, que esse ano vai fazer 90 anos, viu? Essa não parece, né, minha gente? Mas vai fazer 90 anos. Tem muita experiência para nos contar. Ele não contou nem 10% da experiência. Não dá qualquer coisa. Depois a gente vai ter que fazer uma outra entrevista aqui, viu? Cada vez que ele vem aqui, a gente pega um pedacinho, viu? Verdade. Abração, minha gente.